Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Se essa é a primeira vez aqui no canal, muito prazer. Eu falo sobre finanças, investimento a longo prazo e principalmente te ajudo a tomar melhores decisões de investimentos e uma melhor gestão da carteira a longo prazo. Então, se esse conteúdo te interessa, aproveita, já te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho. Toda semana conteúdo para te ajudar na tomada de decisão, principalmente na carteira de ações. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre investimentos de longo prazo. Qual o melhor investimento de longo prazo e principalmente como eu seleciono melhor as minhas posições, os meus papéis e faço a gestão da minha carteira. Então fica aqui comigo até o final, onde eu vou passar em detalhes todos esses pontos logo após a vinheta. Vamos lá! Para a gente começar, vamos para a tela onde eu vou passar ponto a ponto e especificar um pouquinho mais sobre os cases que eu analiso. Vamos lá para a tela. A gente pode ver muito claramente, tem dois pontos que são o perfil agressivo aqui que a gente tem, ou seja, que são pessoas que buscam as empresas de crescimento. A gente não pode generalizar. Isso aqui a gente precisa colocar que é geralmente. A gente precisa colocar que geralmente pessoas de perfil agressivo procuram empresas de crescimento e pessoas de perfil moderado procuram empresas de valor. A gente precisa ter isso bem claro, até para a gente ter essa ciência em relação a como que a gente vai fazer as escolhas do papel. Então, esse é um ponto muito importante. Eu, como tenho muito tempo de mercado, eu foco nas empresas de crescimento. Então é importante a gente ter essa ciência que ao focar em empresas de crescimento, por que eu faço isso? Porque eu quero carregar as minhas posições por vários anos. Ou seja, e historicamente as companhias de crescimento rendem mais que as companhias de valor. Óbvio que a gente precisa ter as duas na carteira, mas como eu quero ficar muito tempo no mercado, como eu pretendo ficar muito tempo no mercado, eu foco nas empresas de crescimento. Da mesma forma que um ponto super importante é olhar os fundamentos, e é um ponto que todo mundo sabe aqui basicamente, mas eu sempre digo também que a gente precisa olhar as estatísticas. Qual a probabilidade em relação às nossas posições? A parte estatística nos ajuda muito a gente tomar melhores decisões. A gente conseguir, dado um grande período de tempo, a gente estatisticamente tende a ter mais acertos quando a gente coloca a estatística ao nosso favor. E esse é um ponto que eu gosto muito de colocar estatística nas tomadas de decisões. Importante a gente ter essa ciência quando a gente vai fazer alguma análise de longo prazo. Seguindo aqui na nossa aula, agora eu passo, dado que a gente tem os fundamentos que a gente deve olhar e também a parte mais estatística, qual é o nosso rol de investimentos? Onde a gente pode investir? Vamos olhar o mercado como um todo. Eu sempre digo para a gente focar na parte macro antes, depois que a gente foca na parte macro, a gente entra na parte micro. Então, dentro da parte macro, a gente tem as ações. Então, hoje, a gente tem as ações de crescimento e as ações de valor. Então, dentro do Brasil, que hoje a gente tem as ações, a gente tem mais ou menos 400 empresas, vamos dizer assim. Então, dentro das 400 empresas, a gente tem que selecionar as melhores companhias para fazer parte da nossa carteira. Da mesma forma, a gente tem as stocks, que são as ações nos Estados Unidos. Da mesma forma, a gente tem as ações de crescimento e valor lá nos Estados Unidos. E o ponto importante aqui, a gente tem mais ou menos 12 mil empresas. Sim, 12 mil é um mercado muito, mas muito mesmo mais amadurecido que o mercado brasileiro. Consequentemente, a gente tem empresas muito boas e empresas também que são muito ruins. Então a gente precisa fazer cada vez mais esse filtro em relação às companhias que a gente vai colocar na nossa carteira. Também a gente tem a parte dos fundos imobiliários aqui no Brasil, que a gente tem mais ou menos 120 papéis. E a gente tem também os REITs nos Estados Unidos, que são mais ou menos 500 papéis. Então, dado todo esse cenário que a gente tem aqui em relação a essa classe de ativos, dentro de renda variável, a gente tem basicamente essas 4 listagens de ativos para fazer parte da nossa carteira. Então, claro, se a gente for investir um ETF, ele vai investir um ETF ou de ações, ou de stocks, ou de REITs, ou se a gente for investir também num fundo de investimento, vai ter algum desses ativos, consequentemente, caso seja de renda variável. Então, dentro de todo o rol de renda variável, essas são as opções. E como que a gente faz essas opções? Como que a gente escolhe esses papéis para colocar na nossa carteira? É isso que eu vou falar por aqui. Pessoal, se esse vídeo está te ajudando, aproveita, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho. Isso é super importante para a gente ter uma interação maior, principalmente aqui e o YouTube entregar em primeira mão os vídeos para vocês. Então aproveita, te inscreve e vamos seguir a nossa aula. Seguindo com a nossa aula, vamos passar aqui os primeiros pontos, que é o seguinte: dentro de todo esse rol de investimentos, eu seleciono 50 ativos. Sim,
são os ativos que compõem uma carteira. Óbvio, esse número vai ser para qualquer pessoa. Tem gente que quer ter 100 ativos, tem gente que quer ter 20, tem gente que quer ter 5, depende de cada perfil, depende de cada investidor. Como é que é a minha estratégia? Eu seleciono 50 ativos mais ou menos e dentro desses ativos, o que eu faço? Esses 50 ativos eu carrego por um longo período de tempo. Sim, por que eu carrego um longo período de tempo? A gente precisa ter um ponto muito importante aqui, são os ciclos empresariais. Eu falo bastante sobre isso. Nada nos ciclos empresariais acontece em menos de 5 anos. Importante, a gente tem projetos de construção de fábricas, projetos de tecnologias, projeto de expansão, uma série de pontos. Não são em meses que são feitos, a gente precisa de tempo para os ciclos empresariais gerar esse valor. E esse é um dos grandes porquês, esse é um dos grandes motivos que o holder carrega as posições por grande parte de tempo, porque a gente precisa fazer parte do ciclo empresarial. Não é em questão de mês que a companhia vai estourar, entende? Então esse ponto é super importante da gente ter ciência, carregar as posições por um longo período de tempo, mas de novo, não é comprar e esquecer, é a gente comprar e fazer a manutenção. A gente precisa ter a ciência do porquê que a gente tem os papéis, do porquê que a gente carrega esses papéis. E no longo prazo, isso vai trazer muitos, mas muitos benefícios mesmo. Então esse é um dos porquês que eu carrego por bastante período de tempo. Da mesma forma, eu tenho um ponto que a gente chama aqui de perda limitada. E o que seria uma perda limitada? Ou seja, quando a gente investe em ações, a perda máxima é de 100%. Da mesma forma que a gente tem do outro lado o ganho ilimitado. O que isso quer dizer? A gente nunca sabe, a gente pode ter ganhos de 500% para mais. Essa é a diferença. Quando a gente perder, a gente vai perder no máximo 100%. E quando a gente ganhar, há sim uma tendência, uma probabilidade de quando a gente acertar os nossos papéis, selecionando muito bem eles, a gente tenha ganhos muito acima de 100%, porque a gente vai carregar eles por um longo período de tempo. É isso que é importante a gente saber. Perda limitada e ganho ilimitado são dois pontos extremamente importantes. Ou seja, o nosso desafio aqui é como que a gente acha essas companhias de crescimento, dado todo o rol, todas as opções que a gente tem no mercado. Como que a gente faz? Então o desafio principalmente, como eu falei, é como que achamos empresas que vão crescer exponencialmente no longo prazo. Esse é o nosso desafio, de achar essas companhias que vão crescer exponencialmente no longo prazo, que é a parte micro, num cenário bom economicamente, que é a parte macro. Olhar o cenário macroeconômico importa muito para a gente achar as empresas que são as micro. Importante essa ciência. Da mesma forma que um ponto importante é o mercado vai andar de lado por algum período. É importante a gente ter essa ciência que o mercado sim ele vai andar. E é um período grande de tempo, que isso são os ciclos econômicos. Faz parte da carteira do investidor, faz parte da carreira do investidor ele passar por ciclos de alta, ciclos em que o mercado anda de lado, ciclos de baixa. A gente como holder e carregando as posições por um grande período de tempo, a gente vai passar por esses 3 ciclos. E da mesma forma, a gente não pode alterar a nossa tratativa, não pode alterar a nossa gestão, basicamente por causa que a gente precisa passar pelos ciclos empresariais, porque a gente vai ter as empresas de crescimento e as empresas de valor. É importante esse caso da gente ter as duas na carteira dentro da nossa seleção de ativos e é exatamente isso que eu procuro. Então, a conclusão disso aqui é que a gente precisa ter uma estratégia traçada para ser o melhor investimento a longo prazo. Quando a gente tem uma estratégia bem traçada, a gente sabe o porquê a gente está no papel. A gente não vai vender ele nos ciclos de baixa, a gente não vai vender ele porque a gente sabe realmente o porquê que a gente tem aquele papel e por que ele está dentro da nossa carteira. A gente tem que estar sempre se questionando o que precisa ter dentro da nossa estratégia, é de questionar sempre o porquê que o papel está na nossa carteira. Então é importante a gente ter esse ponto muito claro. Por isso que o melhor investimento a longo prazo é o que traz para você a melhor tranquilidade, é o que traz basicamente de você saber principalmente como que esse investimento está na tua carteira. Eu passei um pouquinho mais da minha estratégia. A minha estratégia é selecionar os ativos dentro do ambiente macro, onde a gente tem a parte micro e principalmente dentro de todas as opções do mercado, como que aqueles ativos se adequam melhor ao meu perfil, melhor à minha estratégia. E é por isso que eu foco nas empresas de
crescimento. Claro, eu preciso selecionar muito bem esses papéis, é um foco que eu tenho nas empresas de crescimento, mas eu também tenho as empresas de valor, tenho fundos imobiliários e tenho REITs. Isso faz parte do minha seleção de ativos e principalmente da estratégia de um holder de longo prazo, sendo que hoje eu tenho 30 anos e eu espero que eu participe do mercado por mais 70, 80 anos. Pessoal, essa é a minha estratégia. Se te ajudou, deixa aqui nos comentários, vai muito bacana a interação, eu respondo todos eles e tô sempre aqui no YouTube. Te espero no próximo vídeo e até mais!